Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, segunda semana. E o título dessa segunda semana é A Palavra da Verdade. O título da quinta-feira, a confirmação da palavra profética. E o versículo, João 5,36. Eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Que esse dia seja um dia na Tua presença, Senhor, cheio da Tua palavra, do Teu Espírito. Que possamos hoje desfrutar da Tua graça, da Tua misericórdia, de todas as Tuas riquezas, as Tuas insondáveis riquezas, as quais, através da Tua palavra, nós recebemos, palavra que nos alimenta, que nos ilumina, que guia a nossa vida. Senhor, fala conosco hoje, mostra-nos a Tua vontade. Senhor, queremos seguir este caminho que é segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade. Não fazer as coisas por nós mesmos, mas sempre segundo o Teu falar, sempre segundo o Teu Espírito. Por isso, nesse dia, Senhor, fala conosco, enche-nos com Teu Espírito e também guarda-nos do mal, amado Senhor. Livra-nos de todas as ciladas de Satanás, livra-nos daqueles que querem nos fazer tropeçar, de toda mentira, de toda forma de engano. Senhor, nós queremos a verdade. Tu és a verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra e obrigado porque Tua palavra tem produzido algo na nossa vida, algo entre nós, na vida da igreja. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, nesse dia o título é A Confirmação da Palavra Profética. Eu quero mostrar, irmãos, alguns pontos aqui, 2 pontos na verdade, que é importante nós entendermos. Começar além do Deuteronômio 18, irmãos, porque em Deuteronômio 18, Deus ele estabeleceu um princípio. Aqui ele estava falando para Moisés sobre o Senhor Jesus. Mas é que o Senhor Jesus é o profeta supremo. Aquele, no Novo Testamento, aquele que tem a palavra, a própria palavra de Deus. Então em Hebreus, quando fala que agora, antes ele falava pelos profetas, agora ele fala pelo Filho. Quer dizer, o Filho, irmãos, que é a própria palavra, agora é quem fala. Mas o princípio é o mesmo. O Senhor Jesus, ele fala através dos homens. Ele dá a direção através dos homens. Quando ele morreu, ressuscitou, ele passou um tempo aqui antes de ascender. O que ele fez? Ele preparou os discípulos para que eles se acostumassem com a sua presença espiritual, não mais a sua presença física, mas para que eles continuassem tendo do Senhor a direção. Então, aqui em Deuteronômio 18, Deus estabeleceu um princípio para o profetizar. Então, eu vou começar a ler a partir do versículo 21. Versículo 21, aqui Moisés falando para o povo como reconhecer aquele que é enviado de Deus, aquele que está falando por Deus. Isso também nos nossos dias, irmãos. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então aqui, Moisés ele ensina para o povo, olha, você quer notar se a palavra é de Deus? Então preste atenção nas obras. Se essa palavra está produzindo algo. Isso é importante, porque aí nós vamos para João 5, onde o Senhor mostra outro princípio, e aí ele fala dele mesmo. Por quê? Porque nesse capítulo, os judeus eles queriam uma prova de que o Senhor era o enviado de Deus. Então, o que o Senhor falou? Primeiramente, irmãos, no versículo 30, o Senhor disse, eu
nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Então, o que esses 3 versículos nos mostram? Eu li os versículos 30, 31 e 32 de João 5. Aqui, o Senhor mostrou, olha, veja, o que eu falo, o que eu faço é de acordo com o que eu ouço, quer dizer, de acordo com a palavra que o Pai me dá. Agora, eu não posso dar testemunho de mim mesmo. Quem tem que dar testemunho de mim mesmo é outro. Aí as pessoas achavam que ele estava falando de João Batista. Mas aí, veja o que o Senhor disse no versículo 34. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Isso aqui, irmãos, estabelece um outro princípio. O princípio que não adianta uma pessoa olhar e falar assim, não, esse é profeta, esse não é profeta. O testemunho humano não importa para Deus. Aí você pode ficar confuso, mas então como é que funciona? Então veja o princípio que o Senhor estabeleceu, que é o mesmo princípio ali de Deuteronômio. No versículo 36, ele diz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então, veja, irmãos, note o seguinte, que a palavra e a obra, elas estão lado a lado. Nós temos uma mania, de separar a palavra da obra. Então, você fala assim, não, eu só quero a palavra de Deus. E aí você se enche da palavra de Deus, mas você não produz nada. A palavra está na sua mente e ela não produz nada. Por quê? Porque você separou a palavra da obra. Qual que é o princípio em Deuteronômio? Se o profeta falar algo e esse algo não acontecer, ou seja, não produziu nada, essa palavra não vem de Deus. Por que isso? Porque lá em Isaías 55, se você se lembrar, tem um princípio que o Senhor fala a respeito da sua própria palavra. Em Isaías 55, o Senhor, versículo... É bom ler todo o capítulo, é um capítulo curto, são 13 versículos, mas por causa do tempo, a partir do versículo 10 ele diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Veja, ele vai comparar essa chuva, essa neve com a palavra. Agora você nota no versículo 10, o que ele quer dizer? A chuva e a neve não voltam para o céu sem que elas produzam algo. Está percebendo? Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, irmãos, perceba, nós não podemos separar a palavra da obra. A palavra, quando ela entra em nós, ela gera algo. Ela produz algo. Então, o que o Senhor fez aqui em João 5? Ele mostrou o seguinte, veja, eu não aceito o testemunho de João Batista, não aceito o testemunho humano. Por quê? Porque os homens mentem, os homens se enganam. Você quer saber a verdade? Então, ligue a palavra à obra. Por isso que no versículo 34, o Senhor, lá agora voltando para João, versículo 36, eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então você quer ver se a pessoa ela foi enviada, se ela é um apóstolo, se ela é um profeta, você tem que perceber, a palavra que ela está falando está se cumprindo.
está produzindo algo. Primeiro, está produzindo algo em nós, e segundo, está produzindo algo no geral, fora de nós, externamente, no Evangelho? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela não é para voltar vazia. Mas o que muitas vezes acontece conosco, porque nós separamos a palavra da obra, ela fica só na nossa mente. Aí o nosso interior continua vazio. E o que nós temos ouvido tanto esses últimos tempos? Que o Senhor quer encher-nos de realidade, completar os vazios que há no nosso interior. E isso é feito através da palavra. Só que a palavra produz algo. Agora, então eu falei sobre a questão de detectar o que não vem de Deus. Entenda? E nós precisamos corrigir isso na nossa vida, irmãos. Não fique separando palavra de obra. Porque se a palavra está produzindo, está entrando, se a palavra de Deus, ela está produzindo algo em você. E ela quer sair, fluir de nós, como aquele rio de água viva que o Senhor Jesus falou em João 7. Muito bem. Para terminar, irmãos, veja, eu falei sobre a parte de Deuteronômio em que fala para reconhecer que não é profeta. Mas tem um trecho em Deuteronômio e outro trecho em João 5. Veja só. Os versículos 19 e 20 de Deuteronômio 18 dizem assim: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Eu vou repetir um ponto, né? Lá em João 5, o que o Senhor falou? Falou: eu não aceito humano testemunho. Quer dizer, não importa se eu digo esse é profeta ou aquele é profeta, meu testemunho não conta. O que conta, irmãos, é se a palavra está sendo cumprida, se ela está produzindo algo, correto? Mas um ponto aqui é, se a pessoa está falando, mas a palavra não vem de Deus, primeiro, não vai produzir nada. E segundo, quem vai tratar com essa pessoa é o próprio Deus, não sou eu. Entende? Porque, mais uma vez, nós temos a mania, a soberba de achar, não, eu tenho que julgar todas as coisas e eu tenho que colocar a minha mão. Não, quem vai tratar é Deus. Ele nos mostra o caminho, mostra, ó, esse aqui, ó, dá para você ver, profeta não é profeta, mas quem trata é Deus. O problema, irmãos, é, se a pessoa está falando em nome de Deus, você está olhando, você está vendo aquilo que ela está falando, está produzindo algo, está se concretizando, e mesmo assim nosso coração está duro, irmãos. Veja, João 5, o Senhor fala também algo a respeito disso. A partir do versículo 37 ele disse: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Como o Pai dá testemunho do Senhor Jesus? Através das obras. Ele falou, o Senhor transmitiu, as obras e a palavra do Senhor se cumpriram. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Então aqui, irmãos, lógico, está falando do Senhor Jesus. Mas não se esqueça do princípio que o Senhor traçou aqui, porque é muito importante nós lembrarmos. O próprio Senhor, ele falou: vocês não ouviram a sua voz e vocês não viram a sua forma. Quer dizer, nenhum de vocês viu o Pai. Hoje, irmãos, nenhum de nós vê o Senhor Jesus. Nenhum de nós ouve a voz do Senhor audivelmente. Nenhum de nós vê a forma do Senhor. O Senhor fala conosco na unção, no Espírito. Mas o Senhor, irmãos, ele também levanta pessoas que falam. Por quê? Muitas vezes a minha experiência ela pode ser maior ou menor do que a sua. Talvez eu tenha mais experiência ou menos experiência em ouvir o Senhor. Então, por isso o Senhor usa homens para dar a direção, para que aí fique claro para todos, independente do tamanho da experiência, do tamanho do crescimento de vida, qual é o caminho que o Senhor quer nos levar. Então veja, irmãos, o Senhor ele não nos deixa desamparados. Aqui nós vimos muitos princípios. Então é só nós olharmos esses princípios, nós
enxergarmos aquilo que o Senhor está fazendo. Porque, como disse, o Senhor não nos desamparou, está tudo na palavra, irmãos. A palavra profética, eu já falei, eu repito, ela não é algo que extrapola o Logos, a palavra de Deus, a Bíblia. Ela está em cima da palavra de Deus, com a revelação da palavra de Deus, e o Senhor nos dando então a direção, como Pedro disse, é uma palavra que serve como uma candeia que ilumina um dia tenebroso. Então, nesse mundo, nós estamos num período tenebroso, de densas trevas. Então, essa palavra, irmãos, tem nos ajudado a seguir no caminho de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. E lembrando, estamos colocando agora as gravações no YouTube da igreja em Ribeirão Preto. Você acessa na parte de vídeos, você encontra as gravações. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.